A pregação tem como título: Uma palavra assim dá gosto pregar. Uma palavra assim dá gosto pregar. Quer dizer que essa é uma pregação, então, para pastores? Está falando de pregar a palavra? Não sei nem se eu vou me incluir aqui, talvez você esteja pensando. Não é uma pregação para pastores exclusivamente, mas para qualquer crente. Vamos a Isaías capítulo 40, versículos de 6 a 9. Isaías capítulo 40, versículos de 6 a 9. Estamos aqui mais ou menos 750 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Isaías profetizando em Judá. Diz assim: uma voz diz, clama. E alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dizes às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Vamos orar. Belo trecho, Senhor Deus, para servir de nossa meditação hoje. Que teu Espírito nos ajude a entendê-la, praticá-la, a vivê-la. Salva pessoas que estão aqui, que vão ouvir essa pregação, que não têm Cristo ainda. Salva-as e alimenta e sustenta e edifica a nós que já temos, sim, a salvação pela fé em Cristo. Mas precisamos tanto da tua palavra no dia a dia para nos manter com o coração dedicado e fiel a ti. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Uma passagem primeiramente dirigida a Israel, é evidente, mas eu vou aplicar a nós crentes hoje e a igreja. Dos versículos 1 até os 5, nós temos promessas de restauração de Israel. Mais ou menos 2, 3, 4 décadas depois de Isaías, o reino do norte seria levado para a Síria. E lá no ano 600 depois de Cristo, 150 anos depois, o reino do sul ser levado para a Babilônia. Então o povo estaria exilado, sofrendo, longe da terra. Deus de antemão deu muitas promessas através dos seus profetas, que talvez nem significassem muito no dia que eles as ouviram. Estavam bem na terra, estavam tranquilos, mas certamente quando estavam longe, depois de terem perdido os parentes, amigos nas guerras, que perderam e que causaram a sua expulsão da terra, essas promessas iriam valer ouro como grande consolo. Então, após essas promessas de que Deus um dia iria restaurar o seu povo, inicia-se um diálogo imaginário, não sei, talvez entre o próprio Deus e Isaías representando os profetas. Não é bem claro quem é quem aqui, mas parece que é pela autoridade. Uma voz diz clama, e outro diz o quê? Então parece que esse que diz clama é o próprio Deus, ou pelo menos alguém que Deus mandou clamar assim, mas vem de Deus essa tarefa, óbvio. E a ordem é muito clara: uma palavra só, um verbo só,
clama. Só. O outro pergunta: o quê? O que eu vou dizer? Resposta: antes de qualquer coisa, eu quero que você fale da fragilidade do homem e da solidez da minha palavra, se for o próprio Deus falando. Fragilidade do homem e a solidez da palavra de Deus. Comece dizendo isto. Aí ele exemplifica. Ele chama carne, chama erva, ele está se referindo a nós, ao corpo humano frágil, que ele compara a uma erva que seca. A planta hoje está verde, bonita, viçosa, amanhã envelhece, perde o brilho, murcha, cai. E assim é o corpo humano, a carne, como ele diz aqui. Extremamente susceptível a se estragar, a ficar velho, gasto, a secar. A idade, as doenças, e no fim chega a morte. O aspecto de uma pessoa de 10 anos é diferente de uma de 20, que é diferente de uma de 40 ou de 60, é muito diferente. O novo tem mais viço. Toda a sua glória, a glória da carne, é como a flor da erva. Cai quando Deus quer. Eu que gosto de fotografia, admiro de uma maneira muito especial a beleza das flores e gosto de tirar fotos delas. Fotografia chama-se fotografias macro. Só a flor, mesmo às vezes até o interior da flor. Eu fico absolutamente pasmado, admirado, extasiado com a beleza que Deus coloca numa simples flor. O aroma das flores geralmente é muito agradável, mas com tanta beleza não demora a cair, basta vir um vento mais forte, ela cai. E assim é o corpo humano com a sua glória. Assim é você, com a glória que você tem, com os seus 15 anos, seus 20, seus 30, seus 60, seus 80, assim é você. Uma pessoa jovem, saudável, é bonito de ver, agrada à vista, além do funcionamento maravilhoso do organismo humano, mas tal qual a flor passa em dias, a beleza humana passa também, não em dias, mas em anos, em décadas, que as horas de Deus é como dias, é como segundos, tudo é muito rápido. Então, em suma, apesar de toda a bonita aparência e a grande complexidade do seu corpo, você é fraco, instável, sujeito a desaparecer da face desta terra a qualquer momento. Basta que o quê? Tenho parentes, gostaria de não tê-los nessa condição, mas tenho alguns muito chegados, que diriam assim: basta que o destino se cumpra. Basta que o destino se cumpra. Acabou-se. Outro dirá: basta que uma inteligência superior, que é óbvio que existe uma inteligência superior, mas uma coisa absolutamente vaga, impessoal, que ninguém entende coisa nenhuma, basta que essa inteligência aí, que talvez seja até formada pela inteligência coletiva de nós todos, mas basta que essa inteligência aí resolva. E muitas outras respostas poderiam vir, e vêm. Mas conforme a Bíblia, essas respostas estão incompletas. Eu não vou nem dizer erradas, porque se alguém fala numa inteligência superior, é certo, há uma inteligência superior, não que seja um conjunto das inteligências de todos os homens aqui, mas elas estão incompletas e misturadas com engano, com erro. De acordo com a Bíblia, basta que o Criador mande o seu hálito. Soprando nelas, o hálito do Senhor desaparece, cai. Ou seja, basta que o Deus Criador assim decida. Fim. Do jeito que Deus cria, destrói. Eu firo e eu saro.
eu dou a vida e eu tiro, eu mato. Está tudo nas mãos dele. Temos a mania de associar a vida com Deus e dissociar a morte de Deus, como se ele não tivesse, como fosse uma coisa tão feia que ele não coloca a mão sobre isto. Que é feia, que ele entrou na contramão do que Deus gostaria no fundo do seu coração, mesmo com a permissão dele, entrou. E que ele não tem nada a ver com a morte, no sentido de que ele é um Deus eterno e vai dar eternidade para os seus amados, sim. Mas não pense que por isso a morte saiu da esfera do controle de Deus. Que pena, fulano morreu, e ainda contava tanto com ele para o meu trabalho. Ou aquela flor que eu criei, tão linda, que eu gostava tanto de exalar aqui do céu o perfume dela, eu vi hoje de manhã, sumiu, que pena. Não é assim, porque ele controla a vida, mas ele controla a morte, até o dia que a morte desaparecer da face desta terra, que vai ser a única inimiga a ser conquistada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas não se esqueça disto: Deus dá a vida e Deus dá a morte, do mesmo jeito. Ele faz com que a flor linda da véspera, seque hoje. Então não esqueça isto: a queda de uma flor, o envelhecimento de um corpo, a morte de um organismo é decisão direta de Deus. Versículo 8, segunda parte. Primeira diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas... Agora o profeta Isaías introduz um grande contraste, e atenção para os mas da Bíblia, os porém, os contudo, os todavia. Observem, porque vem algum ensino em contraste com o que foi dito, conjunções adversativas. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O contraste é óbvio. Ao contrário do homem, do corpo do homem, da natureza, das plantas, das flores, a palavra de Deus não é frágil, ela não envelhece, ela não desbota, ela não estraga, ela não cai, ela não murcha, nunca. E a sua beleza, que é enorme, não cai como uma flor, nem desaparece de repente como um homem que morre, ela permanece eternamente. Uma consequência deste fato é que a palavra de Deus é totalmente digna de confiança. E como comentei no início, para os israelitas exilados na Síria, depois na Babilônia, e depois ainda ao longo de todos esses séculos, inclusive hoje, essa palavra serve como um alento, ou este fato, melhor dizendo, serve como um alento de que esta palavra que Deus prometeu trazer o seu povo de volta, ela está firme. Pode parecer demorada, pode parecer que as épocas estão passando e nada aconteceu, pode parecer o que for, mas é fato que a Bíblia é absolutamente digna de confiança. Aliás, para esta geração há um privilégio enorme, que é o Estado de Israel, fundado em 1948. Esta geração, nós que estamos aqui, ou nossos pais, assistiram isto acontecendo. Ele prometeu trazer de volta e trouxe. Então é uma palavra que merece confiança. O Velho Testamento, na época, e o Novo Testamento, que foi escrito depois que Cristo esteve aqui. Então deve ter gerado muito alívio ao longo de todos esses séculos para judeus no exílio. Palavras assim. Infelizmente muitos deles não continuaram, não estenderam a sua confiança na palavra de Deus ao Novo Testamento e ao fato de Jesus de Nazaré ser o Messias prometido a eles. Muitos não creram nisso, então ficaram apenas com o Velho Testamento e leem a passagem de Isaías hoje. Vamos aguardar, e estão esperando praticamente tudo acontecer, inclusive aquele que virá libertá-los.
Ele já esteve aqui, já morreu, ressuscitou, voltou aos céus, mas vai voltar novamente. Então Israel inteiro, quase tudo isso, será salvo. Quanto aos dias de hoje, um dos maiores obstáculos para alguém se entregar a Cristo é a falta de confiança de que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Não consegue confiar. Achou a Bíblia um livro bonito, tudo bem, lê, tem em casa, mas é um livro meio velho, né? Cá para nós é um livro velho, muito velho. Pegamos um livro de algumas décadas atrás, ou de um século atrás, o português, nós não entendemos direito, o português que é a nossa língua. Então vou pegar um livro, que o mais novo tem 2000 anos, os livros do Novo Testamento, no caso, os mais novos. Aí vou pegar um livro escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo, um livro de 3500 anos, se um livro de 100 anos, para mim eu mal entendo a cultura, a forma de comunicar do autor, a grafia, o vocabulário. Não dá. É bonito, eu não vou discutir isto. Basta ler Salmos, ler Provérbios, ler os Evangelhos, ler a história de Jesus Cristo, ler a história de Paulo. Está fora do contexto. É um livro ultrapassado, um livro absurdamente velho. Então a Bíblia, obviamente, por ser velho, ultrapassado, fora de contexto, não tem muito de valor a transmitir ao homem moderno. Não tem. Tem coisas bonitas, mas coisas essas que não chegam nem perto do peso que de fato a palavra de Deus tem. E ela diz que tem. O próprio Deus diz através dela que ela tem este peso. Hoje de manhã eu falei sobre o coração dedicado a Deus e mostrei como Deus liga um coração dedicado a Ele com um coração que se abre à palavra dEle. Salmo 119 é todo dedicado a isso. É impressionante como o próprio comunicar-se com Deus, o próprio interagir pessoalmente, intimamente com Deus, está profundamente ligado com a interação deste crente com a palavra de Deus. Essa Bíblia, que muitos acham velha, fora de moda, fora de contexto. O pensamento é mais ou menos assim: ela até que pode ter sido a palavra de Deus no passado. Hoje, não. Os costumes mudaram, os meios de comunicação, até a ciência vai mudando o tempo todo. Os homens que ocupam a terra mudam o tempo todo. Uns estão vivos, depois morrem. Aí outros nascem, aí morrem também. E tudo muda. Tudo muda. E a Bíblia vai ser exceção? E Deus diz: vai. Vai. É exceção. Não porque... exceção porque é de autoria não de homens, mas de Deus. Eu pensei que quem tivesse escrito a carta aos Romanos tivesse sido o apóstolo Paulo. E foi. Eu pensei que o apóstolo Paulo fosse um ser humano. E foi. O senhor acabou de dizer que não foi escrito por homens, mas por Deus. A autoria, na essência da palavra de Deus, o conteúdo dela é de origem divina. E Deus quis utilizar-se de mentes humanas, de inteligências humanas, de dedos humanos para escreverem a palavra que é de Deus. Então foi o apóstolo Paulo que escreveu, sim, a carta aos Romanos. E ele é um ser humano, claro, sim. Então, na realidade, é um livro humano e divino, mas é óbvio que o divino engole o humano. É muito mais importante o fator divino da Bíblia do que o fator humano. Claro. Define. Se Deus usou Paulo, Josafá, Joaquim, José, não importa. Se foi uma mulher que ele usou, uma profetisa, cujas palavras estão registradas aqui, ou se foi João lá escrevendo Apocalipse, lá na ilha de Patmos, isso é detalhe. Sim, foram homens, mas
Aliás, é tão detalhe que você sabe quem escreveu o livro de Hebreus? Ninguém sabe. Aí até hoje os estudiosos discutem, foi Paulo, não foi Paulo, o versículo tal parece com Paulo, o versículo tal parece com o estilo do fulano, aí foi, não foi, não foi, foi. E graças a Deus, os mais fiéis reconhecem que essa discussão, embora válida e interessante, mas ela não serve absolutamente para definir se a Bíblia é ou não, se o livro de Hebreus é ou não parte da palavra de Deus. Ah, se ninguém sabe quem escreveu, então a gente nem considera bem inspirado. Não, não, isso é detalhe. Ela é inspirada em todos os seus aspectos, todo o seu conteúdo, todo o seu escopo. Então é pequeno o detalhe de que foi o homem que escreveu. Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto. Essa palavra tão valiosa, tão digna de confiança, tão permanente, deve ser anunciada pelos que a conhecem. É uma palavra muito especial, por ser palavra de Deus. Eu não sei, parece que muita gente não entende algo tão elementar. Se ela é a palavra de Deus e tiver uma falha, de quem é esta falha? Você fala, chega aqui e faz um agradecimento qualquer, aí você comete 3 erros de português. De quem foram os erros? Da minha professora, dos meus pais. Pode até ter contribuído, mas o erro foi seu. Não adianta, você gaguejou aqui, chorou, riu, foi você que chorou, foi você que riu, você disse uma grosseria com alguém aqui em público, a grosseria foi sua, é óbvio. Acho que essas crianças que estavam aqui entendem isto. Então qualquer falha na palavra de Deus é uma falha de quem? Do pregador, do pobre lá, do pregador, cheio de falhas mesmo. Não, é uma falha do dono daquela palavra que é Deus. Eu não entendo como é que eu digo isso. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o quê? Não, porque, diga, mas o quê? Esse negócio de Adão e Eva, eu não sei, não acredita não? É porque, acredita não? Não. Então, Deus mente. Adão e Eva foi falado em vários livros do Novo Testamento, não é uma lenda. Há maneiras facílimas de provar isto, mas não adianta. Muita gente acha que a Bíblia, mesmo sendo palavra de Deus, tem erros. Não tem. Então, no versículo 9, o profeta diz que os habitantes de Jerusalém deveriam anunciar a palavra de Deus dentro de uma certa instrução. Curiosamente, ele não manda que anuncie, ele assume que eles vão anunciar e já dá uma instrução. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Ele está assumindo que ela vai anunciar boas novas. Curiosamente, anunciar boas novas é exatamente no grego é evangelho, que é o evangelizar, que é transmitir boas novas. Evangelho significa exatamente isso, boas notícias. Exatamente isto. Qual é a instrução? Sobe ao monte alto. Ou seja, vá para um lugar bem visível, para que todos ouçam. Se exponha e fique num lugar bem fácil de ser observado, para que as pessoas ouçam. Um dos propósitos pelos quais Deus selecionou Israel como um povo especial dele, era exatamente transmitir ao mundo o que ele, Deus, queria revelar. O crente, agora olhando para nós, tem a mesma obrigação, pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mandou o Senhor Jesus Cristo. E para isso ele deve estar exposto. Não se acende uma lamparina para botar embaixo da mesa, usando palavras atuais, mas se bota em cima, no velador, num lugar que todo mundo vê, para que seja
o ambiente iluminado. Vós sois luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, se exponham, fiquem expostos. Para quê? Para sermos admirados. Ai, que crença de vidas bonitas. Não, não é o fim. A finalidade, o objetivo, a finalidade é estarmos expostos para que ouçam o que nós temos a dizer do Evangelho. E sim, mostrar vidas bonitas, por que não? Mas a ideia de que está exposto. Observe que subir a um monte alto dá trabalho. Para mim hoje, imaginar subir um monte alto já é quase teórico. Exige esforço, determinação, coração bom, e chega lá bastante cansado quanto mais alto for este monte. Para o crente ser ouvido e a sua pregação cair em ouvidos humanos, de fato, tem efeito, eu digo efeito não é nem na questão da conversão ou não de pessoas que saem com o Espírito Santo, mas tem efeito no sentido de que ela é ouvida, dá trabalho. Não é fácil estar exposto diante de um mundo hostil a Deus. É preciso esforço, é preciso coragem, é preciso uma certa saúde espiritual, determinação, garra. Sobe a um monte alto, tu que proclamas boas novas, vai e fala. Muito diferente de ficar em casa se embalando numa rede. Mostra disposição, mostra trabalho, mostra tempo, mostra muita coisa nessa pequena frase, sobe ao monte alto. Nunca pregar a palavra foi comparada a um banho de mar gostoso numa praia. Agora, há uma coisa interessante aqui. Tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Eu olhei, na primeira parte do versículo 9 diz: Sião, tu que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Agora diz: tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Jerusalém é Sião, a mesma coisa. Um minutinho, então no versículo 9, Sião é quem anuncia, é o anunciador. E no meio do versículo 9, ela é o objeto, é dirigida a ela a pregação. Fui estudar, e os eruditos do hebraico discutem aqui. Aparentemente, às vezes, Israel parece ser aquele que ia de fato anunciar. E às vezes parece que não, é que a palavra deve ser pregada a Israel. E eu fiquei pensando, eu não vou entrar neste mérito desta discussão, sabe por quê? Porque todos os dois fazem pleno sentido. Se é um ou se é outro, não sei. Estava na mente de Isaías quando ele escreveu. Eu sei o seguinte, que não é perigoso, biblicamente, assumir um nem o outro. Por quê? Porque pelas Escrituras nós podemos claramente concluir que mesmo o povo de Deus deve ser ouvinte da palavra e pregador da palavra. Você que é crente, você deve ser pregador da palavra e deve ser ouvinte da palavra. Então as duas maneiras de observar e de entender, elas são seguras. E aliás nos traz até uma lição. Nós devemos estar conscientes de que somos ouvintes da mesma palavra que nós pregamos. Você prega e você ouve. Você ouve e você prega. Eu prego e eu ouço. Eu ouço e eu prego. As duas coisas. Apenas temos aqui uma lição à parte, que é essa que eu comentei, que pregar a palavra, falar e anunciar boas novas dá trabalho, como subir no monte. É uma lição valiosa para nós. Mas que nós devemos ser ouvintes e ter os corações de ouvintes.
Sei, talvez tenha aquele crente que diz, já ouvi o que tinha que ouvir. 30 anos de crente, já ouvi tanta semana, vez tanta, média de tanto por cento que eu vou aos cultos, tal. Ouvi 3.585 pregações na minha vida. Então já ouvi tudo o que tinha que ouvir, acabou. Agora eu tenho que pregar, eu reconheço que eu tenho que pregar, estou fraco na pregação, tenho que ensinar mais do que eu conheço, tenho que testemunhar mais, isso eu reconheço. Minutinho, está incompleta a sua avaliação. Porque talvez você necessite mais de ouvir do que de pregar. Aliás, uma boa pregação só pode ser feita de quem tem um bom estudo, um bom aprendizado. Então, esses dois lados da nossa necessidade, pregar e ouvir, deve estar todo o tempo diante dos nossos olhos e da nossa atenção. Todo o tempo, sem falhar numa, nem a outra, nem na outra. Ergue a voz fortemente, uma outra forma, outra maneira. Mais uma instrução aqui do profeta. Ergue a voz fortemente. Pregue de modo claro e firme para não deixar dúvidas. E também não deixar alguém com desculpa, eu não ouvi. Ou eu não entendi. Tudo bem? O entender vai depender muito da capacidade do outro. E muitos não vão entender mesmo quando nós pregamos. Mas não importa esse resultado. O que importa é que nós estejamos conscientes que é importante sermos claros naquilo que falamos. Eu acho uma pena quando eu vou ouvir um pregador e vem uma mensagem muito erudita, muito firulada e com muitos termos teológicos e ninguém entende o que ele quer dizer, ou um livro assim, uma pregação assim, e a gente acaba sem saber direito o que ele quis dizer exatamente. Mas pior é você levar um evangelho, levar as boas novas da salvação para alguém de uma maneira confusa, não clara. E quando eu falo em levar de uma maneira confusa e não clara, não é apenas o que você diz, mas é a soma do que você diz, mais como você vive. Porque se você diz de uma maneira clara, mas vive de uma maneira diferente, a sua mensagem total, palavras mais vida, está sendo confusa. Isaías dá aqui uma lição elementar. Tu que pregas, ergue a voz fortemente, fala de uma maneira muito audível, muito clara, compreensível. Então, além de pregar o evangelho para os de fora, uma das principais missões da igreja é também falar da Bíblia para os de dentro. Por isso nós temos pregações constantes, por isso nós temos aulas, por isso nós temos sessões de discipulado, por isso nós temos grupos de estudo bíblico, pelo menos gostaríamos de ter, não somente para ensinar doutrinas aos salvos, mas para embutir nesta doutrina o evangelho da salvação para crentes, entre aspas, ou seja, para crentes nominais. Você sabe, numa escola dominical, com 20 alunos, com 50 alunos, os 50 se dizem crentes, até membros da igreja. Você sabe quantos são, de fato, salvos em Cristo? Talvez tenha um cargo na igreja, cargo alto, mas será que é salvo em Cristo? Então veja a necessidade de pregar o evangelho dentro da igreja, porque a igreja local não é igual à igreja, a soma das igrejas locais não é igual à igreja geral do Senhor Jesus Cristo, porque tem muito crente que não é crente, muito crente nominal, muito que se diz crente e não é, e precisa desesperadamente de Cristo, tanto quanto o preso na cela ali da cadeia, precisa de Cristo desesperadamente.
Então, igreja que falha em pregar o evangelho dentro de si mesma, ela está falhando ao assumir que todos esses que estão ali são de fato salvos. Não assuma. É sério isso. Então o evangelho precisa ser pregado fora da igreja e dentro da igreja. Há um aspecto que a nossa mudança de sede vai alterar bastante o aspecto da nossa pregação fora, porque fisicamente estamos no outro local. Se pregamos aqui ao redor desse local, que de fato tentamos e espalhamos folhetos e fizemos convites e tudo mais, vamos agora, uma vez mudando de lugar físico, fazer esta mesma obra, talvez de uma maneira ainda mais completa e mais firme, no novo local físico, pregar para fora. Mas há um aspecto em que a nossa mudança não vai alterar uma vírgula. A pregação interna do evangelho, da palavra de Deus. Eu não pretendo pregar 1 milímetro diferente do que tenho pregado. Espero que os professores de escola dominical não alterem nada. Opa, agora estamos num lugar melhor, igreja exposta, maior, agora eu vou caprichar nas minhas aulas. Que pena que você não caprichava antes. Então, este aspecto da igreja está pregando para si mesma é muito importante. E se você tem um dom de ensinar, de falar, não se deixe mofar, ficar mofando na sua igreja, sem servir a igreja neste aspecto tão importante dela. O pastor que se vire, ou pastores, os professores da escola dominical que deem suas aulas lá, eu sou só um aluno, eu não sei dar aula. Tudo bem que você não saiba dar aula, mas será que não sabe mesmo? Ou não poderia dar, ou não poderia fazer parte de um grupo que visita outros crentes que estão afastados da igreja, que não se envolvem muito com a igreja? Eu sei lá. Mas a igreja necessita desesperadamente de você para o trabalho interno dela própria. O fato é que pregar a palavra de Deus nunca foi tarefa fácil e nem segura. Por isso vem uma observaçãozinha pequenina, mas que dá arrepio. Não temas. Ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temes. O mundo é contra Deus, o mundo hostiliza a palavra de Deus. Muitas vezes a pregação é cercada de riscos, gozações, perseguições, perigos, muitas vezes perigos de vida, não em nosso meio atualmente, graças a Deus, mas há perigos de toda ordem quando se prega a palavra. Aí vem então, não temas. Isso não tem sentido. Eu vou lhe oferecer lá em casa um jantar gostoso, Sandrinha vai preparar um filé e uma sobremesa maravilhosa. Não tema. Não tema. Eu vou ficar contando os minutos para ir comer os cookies da Sandra. Não temas. É estranho. Amanhã você vai tomar posse do seu novo emprego, do seu concurso que você tanto estudou, passou. Não temas. Ora, é meu sonho. Então ninguém diz para o outro não temer uma coisa que não tenha perigo, que não tenha algum custo embutido por trás. E aí vem a injeção de ânimo que nos toca de perto. Não temas. Cada um se examine. Por que é que você não prega mais o Evangelho? E quando eu digo pregar mais o Evangelho, não é só evangelisticamente fora, mas eu incluo os de dentro. Ou seja, porque você não se expõe a ser mais ativo na sua igreja. Até mesmo um grupo de estudo bíblico que você pode dizer uma frase durante a noite inteira e aquela frase ficou na mente do vizinho. O dirigente do grupo lá falou 1 hora, mas você disse uma frase, porque tocou num ponto da sua vida que você fala com 10 vezes mais autoridade do que o dirigente do grupo, porque você viveu aquilo, ou porque você é sensível àquilo, mas você diz algo que
pega o coração do outro com força. E você em casa não vai estar exposto a dizer a tal frase. É isso que eu quero dizer. Não tema, vai, se exponha, esteja lá participando, colaborando nesse esforço conjunto de levar a palavra para nós mesmos. Eu não sei falar em público, eu gaguejo, se eu falar alguma coisa lá, vão me criticar e tal. Não tenha medo de ser rejeitado, meu irmão, minha irmã, de ser agredido, humilhado, ridicularizado. Não tenha medo, não temas. Eu estava lendo a biografia dos primeiros anabatistas. Um não teve tempo de ser martirizado porque morreu de peste aos 28 anos de idade. Os dois mais influentes depois dele morreram condenados. Mandava botar dentro de uma canoa, leva para o meio do rio, amarra os braços, amarra as pernas. Ele não está batizando todo mundo de novo. Ele não quer ser batizado com água. O batismo de criança não serve para eles, esses anabatistas aí. Anabatista quer dizer anabatismo, batiza de novo. Então ele está batizando adultos de novo aí, mas agora ele vai ser batizado até morrer. Escrito, condenação dele. Aí foi lá o carrasco, botou dentro da canoa, do jeitinho que estava dizendo, uma multidão na margem do rio olhando, e lá se foi, o homem foi, então, morto, afogado. Poucos anos depois veio outro colega dele, levado para ser queimado numa fogueira. E uma voz se ouvia na multidão, dizendo: não tenha medo, seja fiel. Era só a mãe dele. E você com medo de dizer uma frase em público? Com medo de participar de um estudo e dizer um comentário? Com medo de falar para colegas na faculdade, todos rebeldes à palavra de Deus? Com medo? Perca este medo de pregar a poderosa palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que esmiuça a pedra, que amolece corações duros como aço. Satanás que fique com medo, não nós. Se alguém deve ter medo, é o diabo, que já foi vencido pelo sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo. E nós com medo? Ele que está ameaçado de perder o reino dele, já perdeu, é só questão de tempo. Ele que está ameaçado de ser jogado dentro do lago de fogo, e vai ser. Quem deve estar apavorado é ele. Aí fica você. Um crente com medo de pregar a Bíblia, ou de ensinar alguma coisa da Bíblia, é tão constrangedor quanto um soldado armado até os dentes, apavorado diante de um velhinho raquítico só de pijama. É uma cena patética. Patética. Soldado novo, toda força, treinado, super armado, e um velhinho ali de pijama, e o soldadão morrendo de medo do velhinho. É estranho, tem uma coisa esquisita. Mas é assim. Quando um crente armado, com a armadura de Deus, com o Espírito Santo dentro de si, com Deus Todo-Poderoso por trás, se tremendo de medo de colegas de faculdade, de um vizinho, porque eu não sei falar em público. Leia mais, meu irmão, minha irmã, da história da igreja cristã. Compre o livro dos mártires, que aliás tem em português agora. Compre, não é tão caro, e mesmo que fosse, compre, leia, dê mais tempo. Para um pouco de ver filme e lê um pouco sobre a história dos heróis da igreja, do cristianismo. Você vai ver o que é não ter medo. Você vai ver o que é ser corajoso, o que é ser disposto, o que é dar a vida por Cristo. Tudo com base nesta palavra de Deus que é eterna e nos promete maravilhas. Mas muitas vezes você faz não crer de fato no poder desta palavra. Não crê de fato no poder deste Deus por trás, e não crê de fato nas maravilhas que essa palavra lhe promete. Eu não consigo entender, e por isso diminui o valor que dá a palavra de Deus. Seja audacioso quando pregar a palavra de Deus. Quero encerrar com uma frase aqui, que é a última frase do nosso texto.
O foco agora de Isaías deixa a palavra de Deus e se concentra no próprio Deus. Aqui no final do versículo 9, que é a última frase do texto, diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Ele, Deus, é o grande assunto da pregação. Diz: aí está o nosso Deus. As boas novas não se constituem no fato de que existe uma palavra de Deus infalível para ouvirmos. Boas novas não são isso. Mas é que existe um Deus maravilhoso que providenciou uma salvação maravilhosa em Cristo. Estas são as boas novas. Agora, claro que esse Deus maravilhoso se revelou aos homens sobre esta salvação maravilhosa através da sua palavra, sem dúvida. Tudo que se diz de bonito sobre a Bíblia serve apenas para mostrar quem é o dono desta palavra. A pregação da palavra de Deus jamais deve deixar o ouvinte tão maravilhado com a beleza da pregação ou da própria palavra de Deus, a ponto de se esquecer da beleza do próprio Deus. A atenção que o crente presta à Bíblia nunca deve ser maior do que a atenção que ele presta ao próprio Deus. Pastor, isso é muito óbvio, não? Deveria ser, concordo. Mas não é. Talvez você esteja mais preocupado em ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. O pastor para ler a Bíblia, o livro diz para ler a Bíblia, tem plano para ler a Bíblia, então tem que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Quando você pensar, eu vou ler a Bíblia durante 20 minutos por dia, quer a sugestão? Eu vou dedicar 20 minutos por dia para conhecer mais a Deus. E eu vou fazer isto através da leitura da palavra dele, que é a Bíblia. Perfeito. Então não é que você vai ler a Bíblia, não é o fim, é o meio. A Bíblia é um meio para lhe fazer chegar mais perto do próprio Deus. Olha aí, você que vai pregar aí, levanta bem alto e diz assim: eis aí está o nosso Deus. É Deus que interessa para nós. Então tire da cabeça que é importante você orar. Não é. É importante ler a Bíblia. Não é. É importante conhecer mais a Deus. É. E se a oração lhe ajuda neste propósito, é importante orar de maneira secundária. E se a Bíblia lhe ajuda a lhe fazer mais perto deste Deus, é importante ler a Bíblia. Mas entendam a ordem das coisas. Você duvida que nós podemos pegar lá pelo sertão, pelo interior, por aí, um homem ou uma mulher que não lê beabá e ser muito mais íntima de Deus do que um eruditozão que sabe grego e hebraico? Não se admirem. Não se admirem. Outro que mal sabe falar, mal sabe se comunicar. Tem gente que fala uma palavra, uma frase, não entende nada do que ele diz. Então alguém assim deve orar de uma maneira muito, muito esquisita. Se fosse possível gravar uma oração de alguém assim, ia ser toda desconectada, eu acho, aos nossos olhos. Mas aquela pessoa com aquela oração, ela não quer orar em si. O que é que ela vai dizer, o que é que vai deixar de dizer, o sujeito, o predicado, as colocações, não. Ela quer estar perto de Deus. É isso que ela quer. Agora, via oração. Tudo bem que seja. Tudo bem. Tivesse outra forma, ir atrás. Tem as escrituras. Ah, pois eu quero. Tem outra. Ouvir as escrituras numa pregação. Ah, eu quero. Tem outra forma de você honrar muito a Deus, falar de Cristo, levar alguém a Cristo. Ah, essa eu quero. Mas tudo envisionando uma comunhão maior com o próprio Deus. Encerrando. Conforme o profeta no final, quem vai falar de Deus deve dizer o quê? O que eu vou dizer de Deus? Aí fica para a próxima semana. Que Deus nos abençoe.
e nos ajude a crer mais no poder da palavra dele, na confiabilidade da palavra dele, e entendendo que a palavra dele não é um fim em si mesma, é um meio, um objetivo, um caminho para chegar ao objetivo, que no caso é conhecer cada vez mais o próprio Deus. Vamos orar. Obrigado, nosso Pai querido, pela tua palavra pregada e explicada, que o teu Filho Jesus Cristo tenha se sentido honrado com ela, que foi o que nós tensionamos fazer, uma vez que apontamos-o como o único caminho da salvação, uma entrega a Ele, falando no sangue dele, que é poderoso para salvar quem quer que se arrependa e peça perdão de seus pecados. Obrigado pelo privilégio de pregar e de ouvir a tua palavra. Que sejamos corajosos, não temamos, sejamos dedicados, ativos, ousados na pregação da tua palavra, dentro da igreja e fora da igreja. Em nome de Cristo. Amém.